Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nossa interpretação para uma tirinha de quadrinhos da série Fora de Foco do desenhista brasileiro Eduardo Arruda, publicada na seção de quadrinhos do jornal O Globo. Uma tirinha que foi publicada quando as campanhas eleitorais das eleições desse ano estavam apenas começando. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos interpretar uma tirinha em quadrinhos da série Fora de Foco, do desenhista brasileiro Eduardo Arruda. Uma tirinha que é publicada de segunda a sábado na seção de quadrinhos do jornal O Globo. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal para essa tirinha. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Vamos entender. Segue um quadro. Gosto desse candidato porque ele fala a verdade. Você é um otário. Bem, temos aí uma cena semelhante ao que acontece durante a época do horário eleitoral. Um cidadão, pressupostamente um eleitor, dizendo que gosta de um determinado candidato por falar a verdade. Entretanto, vejam o que é essa verdade. A verdade é que esse eleitor é um otário, como diz a tirinha. Se esse eleitor vai votar ou não nesse candidato, fica a critério da interpretação de cada um. O eleitor pode votar nesse candidato por considerar que não existe entre os outros candidatos alguém melhor do que esse candidato que aparece na tirinha. Ou então pode votar em outro candidato, já que imagina que esse outro candidato, diferente do candidato que está na tirinha, tem melhores condições de fazer as coisas. Se vai fazer mesmo é outra história no fim das contas. Aliás, muitos eleitores hoje em dia votam num determinado candidato não porque apoiem esse candidato, e sim por considerar que os outros são piores. Provavelmente o desenhista quis manifestar como ele se sente diante de uma propaganda eleitoral. Um otário. Muitos brasileiros já perderam a esperança na política. Sentem-se como otários diante de governos que parecem não ter compromisso com o povo. Apenas precisa do povo para ser eleito. Aquele eleitor que se sente um palhaço cada vez que chega na zona eleitoral e que já está cansado de não ter alguém que preste para votar. Podemos imaginar que um candidato que chame o povo de otário dificilmente será eleito, mas esse candidato vai estar falando o que pensa. A grande maioria dos políticos é especialista em enganar o povo, mas sabe que se ofender esse povo não terá qualquer chance de ser eleito. Então respondam para vocês mesmos. Vocês votariam num candidato que chama vocês de otários, como esse candidato da tirinha? Eu, Pedro Grandão, confesso que não. Alguém votaria? Bem, e se esse candidato for mais honesto do que os outros, se é que existe político honesto? Tudo isso são interrogações muito grandes. Diversos fatores estão no jogo. A tirinha nos convida a pensar em eleições, é claro, mas nós podemos pensar também no similar da vida cotidiana. Quantas vezes nos sentimos enganados quando compramos um determinado produto que faz uma propaganda convincente, mas o produto é de má qualidade. O que era de boa qualidade era só a propaganda.
Isso acontece direto. E quantas vezes nós confiamos em pessoas que só faltam nos xingar cara a cara? Várias vezes. Bem, e no fim das contas, essa tirinha foi publicada na época das eleições, antes da votação. Quando essa aula for publicada, as eleições desse ano já estarão finalizadas e os prefeitos e vereadores já estarão eleitos. Nosso país passou 20 anos sem votar por causa da ditadura militar. E desde que o povo reconquistou o direito de votar, até hoje os brasileiros como um todo não estão satisfeitos nos políticos que são eleitos. Bem, essa foi a nossa interpretação pessoal para essa tirinha. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos a nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.